Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, falando com você sobre um dia especial, dia de Santo Antônio, não é? E a gente tem falado aqui sobre, primeiro mostramos um milagre dele, que é o milagre dos pães, e que remete a essa tradição, e eu digo tão bonita da nossa igreja, não só pela beleza da, desculpa, beleza do milagre, mas também aquilo que o milagre nos apresenta, a forma como ele nos faz perceber como pessoas atuantes dentro da igreja, atuantes na vida da outra pessoa, através de um gesto tão simples, que é de distribuir para as pessoas que mais necessitam aquilo que é mais importante para elas naquele momento, naquele momento. E no caso do milagre dos pães, justamente saciar a fome, e isso é muito importante. Gostaria de começar esse bloco lembrando as participações no Facebook. Nós temos aqui 32 pessoas que curtiram a página e algumas colocaram os pedidos de oração. Por exemplo, olha, a Gláucia Gomes, vou colocar aqui, ela diz assim, ó, quero pedir oração para que Deus ilumine minha mente para que eu faça uma boa prova no concurso que será em 15 de junho. Portanto, próximo domingo, quero pedir a Santo Antônio que me conceda esta graça. E ela também nos dá o bom dia. A Geral Lúcia da Silva, quero pedir oração para minha família e amigos, em especial ao meu marido que se encontra doente. E para todos, Padre, em especial para o Padre João Roberto, da nossa paróquia de Santo Antônio. Que bom! Um grande abraço aí para o Padre João Roberto. Mara Oliveira, Santo Antônio interceda a Deus por nós. Obrigado. Por muitas graças recebidas, abençoe a minha família, neste dia. Amém. A Rosa Pinheiro só faz as suas observações, Santo Antônio rogai por nós. A Samara Lacedra diz assim, quero pedir a Deus, venha me abençoar para tirar essas dores do meu coração. Samara, você não coloca aqui quais são essas dores, e claro, são coisas muito pessoais, mas pode ficar tranquila que a gente vai rezar por você pelas suas intenções. E claro, 32 outras pessoas, Marquinho Oliveira, Lidiane, Matheus Protásio, Heleneide Aguiar e tantas outras curtiram. Depois a gente vai tentar ler o nome de todas elas aqui, tá bom? Então continue fazendo a sua participação através do Facebook, colocando as suas orações, os seus pedidos, como esses nossos irmãos aí fizeram. E eu vou continuar lendo os outros pedidos aqui, colocando tanto quanto esses do Facebook, a gente coloca aqui também, viu? Claro, pelo nosso coração, na nossa mente. E nós temos muitos pedidos aqui, graças a Deus. Vamos começar aqui. A Tereza Neuma Zacula Bastos, ela é de Teófilo Otoni, lá em Minas Gerais. Ficou sócia, ela pede oração por ela mesma, por todos os seus familiares, pede também paz e proteção. Tereza Neuma, muito obrigado. Mais uma sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. A Iracema Maria da Cruz, ela é de Gaspar, lá em Santa Catarina. Ela pede oração de graças pela passagem do seu aniversário. Olha que bonito, parabéns, Iracema. Hoje é o seu aniversário, completa mais um ano de vida, e também pela passagem do aniversário do seu filho. Ele também completa mais um ano de vida. E além disso, ela pede oração por todos os doentes da sua família. Iracema, conte com as nossas orações, e ela tornou-se uma nova sócia aqui da rede da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua maneira de colocar-se em oração com todos nós, tá bom? Outras pessoas que pedem as suas orações, como a Hilda Cristone Cândido, ela é de Ourinhos, no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por todos os doentes, por todos da sua família, Cláudio, Márcia, Leila, aniversário de seu irmão Florivaldo Cristone e pelos sacerdotes. Muito obrigado. José Rodrigues Oliveira, ele é de Jaramataiá, acho que é isso mesmo, viu? Jaramataiá, lá em Alagoas. Ele pergunta assim, andei lendo a história de Santo Antônio e me identifiquei muito com seus milagres. Podemos ser devotos de vários santos ou apenas de um santo? José Rodrigues, esta é uma dúvida que muitas pessoas têm. A gente pode ser devoto de quantos santos a gente quiser. Não há problema nenhum. Sempre é assim, vamos supor, eu tenho uma devoção muito grande à Nossa Senhora do Sagrado Coração, que é a padroeira da minha congregação, que é uma das, no sentido de devoção, é uma das que eu mais sinto próximos de Maria. Agora, eu tenho também uma devoção à Nossa Senhora Aparecida, tenho devoção a outros santos, Santa Rita, não há problema nenhum. Agora, de todos estes dos quais você tem devoção, pelos quais você tem devoção, você tem um
com qual ou com a qual você se identifica mais. Então não há problema nenhum, fique tranquilo. O importante é você não perder o carinho pelos nossos santos, que são exemplos de, claro, de bondade, de mansidão, de tudo aquilo que a gente precisa, tá bom? Espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. A Hortenila, exatamente isso. Hortenila Guiar Barros, ela é de Erval Seco, lá no Rio Grande do Sul. Pede oração por ela mesma, por sua filha, por suas filhas, Marilda e Ana Alice, pela cura da depressão. Ela é uma pessoa com deficiência física. Então, se eu entendi bem, a Ana Alice, né, ela é uma pessoa com deficiência, então vamos pedir por ela de maneira muito especial também. Todas as pessoas que têm alguma necessidade especial são pessoas muito queridas por Deus, muito, muito queridas. Não porque são uma pessoa pobre, coitada, nada disso. Né? São pessoas com a mesma integridade, pessoas com a mesma fé que nós temos. Cada um reage de alguma maneira às coisas da sua vida. Então hoje nós vamos rezar de maneira especial pela Ana Alice, pelo fato de ela estar passando por um problema. Não pelo fato de ter uma necessidade especial, mas por passar por um processo de depressão. Então vamos pedir que você possa sair disso com a cabeça erguida, sabendo que Deus está do seu lado, que você consegue viver plenamente a sua vida de oração em Deus, tá bom? A evangelista Oliveira Castro, ela é de Cacoal, lá em Rondônia. Pede oração por Arnaldo, evangelista, por ela mesma, não é? Francisco, Gildésio e por toda a família. A Roseli Pacheco de Souza, ela é de Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. Pede oração por ela mesma, por Claudenir, Iago e por toda a família. Cláudio César Filho, aqui de Campinas, pede oração por ele mesmo, por sua esposa Patrícia, para que ela consiga engravidar e por todos da família. O Cláudio teve uma pessoa, uma mulher que hoje também fez o mesmo pedido. Ela fez o pedido por ela mesma para que ela conseguisse engravidar. Então a gente pede pela sua esposa e também por essa intenção que nós lemos no início do nosso programa. Olha só, tantas outras intenções, daqui a pouco a gente volta a ler a todas elas com muito carinho, tá bom? Porque, como eu sempre digo, a oração é aquilo que me... Aliás, a sua oração, a oração que eu faço por você, que você faz por todos nós aqui, é aquilo que nos mantém vivos, vivos e constantes na fé. Porque sem a oração a gente não é nada, não é? Não adianta a gente querer fazer um monte de coisa. Se a gente não reza, tudo fica meio vazio, não é? E tem tantas orações, tem tantas intenções pelas quais nós podemos rezar, tantas maneiras de chegar até Deus, principalmente quando essa maneira é uma maneira que nos leva, que nos eleva diante de Deus. E Santo Antônio falava isso, não é? Daqui a pouco eu vou entrar nisso de novo. Santo Antônio falava que a gente precisava rezar, precisa rezar com coração e felizes, tá bom? Muito bem, nós vamos agora conversar, chamar a repórter Vanessa, que está neste momento lá na paróquia de Santo Antônio, aqui próximo, na cidade de Campinas, e vamos ver o que é que ela tem a nos dizer nesse dia de Santo Antônio. Vamos ver o que a Vanessa vai nos apresentar. Aqui na paróquia Santo Antônio, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, as filas já estavam enormes logo cedo. E a tradição, e a cada ano que passa, o bolo de Santo Antônio aumenta. Esse ano tem 150 metros. E as pessoas não se importam. Chegam cedo, ficam na fila para agradecer ou pedir uma graça. E os pãezinhos são entregues gratuitamente. Eu estou aqui com o Padre Sérgio. Padre, qual é a importância? Porque as pessoas vêm aqui para pegar o pãozinho ou o bolo? Bom dia. A história do pãozinho, que Santo Antônio foi um homem muito caridoso. E no convento ele distribuía o pão para os pobres. E um dia ele distribuiu todos os pães. E o padeiro do convento ficou preocupado porque não tinha pão para os frades comerem. Então foi falar com Santo Antônio, o Frei Antônio, né? E ele então disse, não, vai na padaria, dê uma olhadinha e os pães estão lá. E o padeiro chegou e tinha os cestos cheios de pães. Muito mais do que essa história dos pães, é saber que o pão é um alimento. E Santo Antônio, mais do que dar o pão para os pobres, ele deu o pão da palavra, que é o próprio Jesus Cristo. E padre, quantas pessoas são esperadas para passar aqui neste dia? Olha, nós esperamos pelo menos 12 mil pessoas e mais de 100 mil pães passam por aqui. E a Morgana, é a primeira vez que ela passa por aqui. Morgana, você veio agradecer, veio pedir uma graça? Vim agradecer uma graça. É a primeira vez que eu participo
Estou encantada com o tamanho do bolo. Bom, o bolo realmente é grande e este ano, com o tema da Copa, o bolo está todo decorado com verde, amarelo e branco. E para quem quiser, é só aparecer aqui na paróquia Santo Antônio. As missas acontecem de 2 em 2 horas. A primeira foi às 7 horas da manhã. Vanessa Arruda para a Rede Século XXI. A gente agradece a Vanessa por essa reportagem. Você viu que interessante, a gente acaba vendo um pouco aquilo que a figura nos mostra, não é? Um bolo de 15 metros. E se eu entendi bem, são em torno de 100 mil pães, é muita coisa, não é? E olha, o frade lembrou muito bem. Você viu que as pessoas estavam distribuindo os pães ali, lembrando que é para que você distribua também a outras pessoas, nem que seja um pão, um pedaço para um, para outro, mas é importante que você não fique para você com isto. A realidade é apresentar aquilo que é mais importante para nós. A nossa necessidade em ver a necessidade de alguém que está passando por, no caso, de alimento, e a gente ajudar de alguma maneira essa pessoa, não é? E é interessante a gente olhar tudo isso porque a gente tem essa visão, infelizmente diferente, achando que tudo aquilo que nós conseguimos de Deus é para nós. O cristão católico não pensa assim. A gente tem que olhar um pouco as necessidades das outras pessoas, a gente tem que pensar em tudo aquilo que envolve a nossa vida e que nos faz, nos torna mais próximos de Deus. E é isso que é mais importante no dia de hoje, principalmente por intercessão de Santo Antônio. Outra coisa importante que eu comecei a falar antes de a gente ver esse VT é sobre essa questão da oração. O Padre Guido, quando escreve sobre a oração, eu li para vocês aqui, mas eu queria que a gente não perdesse isso como referência. A nossa oração ela tem que ser uma oração de louvor e ela tem que expressar a alegria da nossa alma. Santo Antônio diz isso muito claramente, principalmente nos seus sermões, são muitos. Se você procurar na internet sermões de Santo Antônio, você vai encontrar lá muitos, vários. E a maioria deles, quando toca na questão da oração, fala que é a nossa alma que tem que, nesta oração, representar toda a alegria que ela está sentindo. E aí você pode dizer para mim assim, mas padre, eu não estou passando por um momento de tanta felicidade assim, que eu possa demonstrar quais são as minhas necessidades com tanta alegria. Pode sim. Diante de Deus a gente pode fazer isso sim. Porque eu não posso culpar as pessoas por um problema que eu estou passando. Eu não posso achar que todo mundo é responsável por um problema que eu estou vivenciando, sendo eu a causa dele ou não. A oração é um momento de contemplação da nossa vida diante de Deus. E a nossa vida, às vezes, por mais que ela não esteja tão bem em alguns momentos, o nosso coração tem que revelar aquilo que nós queremos que a nossa vida seja, por causa daquela oração. Então, por exemplo, se eu estou triste e quero ter um momento de felicidade, de alegria, como é que eu vou ficar uma cara triste, vivendo um momento de prostração diante da oração, se eu quero outra coisa? Então eu tenho que apresentar diante de Deus a minha necessidade, aquilo que eu quero ter, naquele dia, naquele momento. Se eu preciso estar feliz, mesmo diante dos problemas, eu posso viver isso, na gratuidade de Deus. E isto é muito importante a gente guardar, porque não é você viver duas personalidades, ou viver uma falsidade na sua oração. Não é isto. É um desejo, como Santo Antônio diz, é um desejo da alma que a gente seja feliz. E na nossa oração a gente apresentar e expressar isso, tá bom? Muito bem. Em Americana, aqui no interior de São Paulo, nós temos também uma paróquia de Santo Antônio, ou melhor, um santuário de Santo Antônio. Então, lá em Americana, nós temos esse Santo Antônio como padroeiro e esta paróquia recebeu no último domingo, aliás, no domingo dia 1º de junho, com uma cerimônia soleníssima, uma relíquia do padroeiro. Ela veio direto de Pádua, na Itália, e conta com um certificado de autenticidade. E também o livro com fotos da exumação. Foi uma grande festa e hoje os devotos de Santo Antônio podem festejar o dia do padroeiro com a relíquia deste santo, que ficará definitivamente no santuário. Você vê algumas imagens aí para dizer assim, está apresentando a relíquia de Santo Antônio. Quando a gente fala de relíquia, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para vocês. A relíquia, ela é um pedaço ou da veste, ou de alguma coisa própria do santo, em alguns casos, osso. A igreja ela tem muito cuidado com essas coisas. E às vezes nós temos dificuldade de aceitar ou de entender isso. Muitas pessoas nos criticam por causa disto. Agora, entenda que a relíquia é algo que a igreja ela tem uma preocupação muito grande com isso.
ela se responsabiliza, melhor dizendo, por todas as coisas nesse sentido. Então, quando você for visitar uma relíquia, tenha certeza de que aquilo é algo aprovado pela igreja, acompanhado pela igreja, tá bom? Então não fique preocupado com isso não. Se a relíquia de Santo Antônio está em Americana, de fato, é a relíquia que está lá. Vale a pena fazer essa visita, tá bom? Muito bem, nós vimos aqui o milagre de Santo Antônio dos Pães. Agora nós vamos assistir um trecho da dramaturgia que fala do milagre do vaso. Não sei se você conhece, já ouviu falar deste milagre. Se você não viu, acompanha comigo agora. Defende essa! Vai no mercado da fé! Olá, meninos. Oi. Vocês estão molhados, hein? A gente tava brincando de jogar água. Com esse calor, um pouco de água até que é bom. Sabe, eu vim buscar um pouco de água para minha senhora. Onde você mora? Eu não tenho casa. Eu moro com a minha senhora, naquela casa grande ali no bosque. Eu vou buscar água. Até logo, meninos. Até logo. De água até quebrou. Meu Deus! O que eu faço agora? A dona Esmeralda é tão brava. Ai, meu Deus. O que eu falo pra ela? Que os dois meninos quebraram um cântaro. Ai, ela não vai acreditar. Ela vai me espancar. Ah! O que foi, moça? Por que está chorando? Foram os meninos malvados que quebraram o cântaro da minha senhora que eu levava pra ela. Ela é muito brava e vai me castigar por ter quebrado o cântaro. Mas não foi sua culpa. Meu Deus! Meu Deus! Você... O cântaro tá novo! Mas como é que você fez isso? Não foi eu quem fiz. Foi ele quem fez. Não faça isso. Deus te abençoe. Posso te acompanhar no caminho de volta? Claro que pode. Eu vou buscar água. Eu vou junto. Gesto tão simples, não é? Mas que mostra o quanto a gente pode sempre pedir a intercessão dos nossos santos. Muito bem, antes de ir para o intervalo, quero lembrar a você o seguinte: todos aqueles que participarem do programa de hoje, como eu disse no início do programa, todas as pessoas vão concorrer ao kit de Santo Antônio. Então, continue participando, fazendo seus pedidos de oração, 0 operadora 19 3871 9620 ou pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br. Agora, todos os que se tornarem sócios vão concorrer ao terço da unidade. Então, não perca tempo, participe. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até daqui a pouco.